sobre o céu, sobre o inferno. E ela foi incomodada pelo Senhor a dar uma palavra para a igreja. Aí eu falei com ela que ela tem uns 5 minutos para falar para a igreja aquilo que Deus falou com ela, o incômodo que ela está sentindo na alma por causa desse tempo. E é um tempo sério, um tempo cirúrgico da pregação do Evangelho. Então eu queria chamar a Daniela de cá. Ela vai falar para os irmãos e para nós. O que Deus tem passado para ela, o que Deus tem colocado no coração dela a respeito desse tempo. Graças a Deus, igreja. Bom, no culto de quinta-feira, no final, quando a pastora Silvia estava orando, Deus começou a colocar uma dor muito grande no meu coração a respeito das vidas. E Deus foi me mostrando o quão terrível é o inferno. E tem tanta gente que não sabe quão terrível é o inferno. E a gente está dentro da igreja, a gente conhece o amor de Jesus, a gente sabe o quanto é bom o céu. Nós conhecemos o céu através da palavra. E Deus me incomodou e eu perguntei para Deus, Deus, o que eu tenho feito para resgatar essas vidas que estão aí fora? O que eu tenho feito para tirar elas das mãos de Satanás? Porque ele está levando muita gente para o inferno e a gente não tem feito nada. É isso. É um incômodo, né? Deus traz ao coração das pessoas para que haja um despertar. Para que nós não percamos uma só oportunidade que Deus nos dá de falar do amor. Muita gente, seu vizinho, seu amigo, está indo para o inferno. E você sabe o caminho do céu e não mostra para ele. Não sei se vocês se lembram, passou na internet, ficou postado aí no telefone, uma carta para o inferno. Um rapaz que foi para o inferno e de lá ele escreveu uma carta para o amigo dele, dizendo para o amigo dele: puxa vida, você teve comigo o tempo todo. Nós trabalhamos juntos, estudando juntos, e você conhecia Deus, você sabia o que era bom, e nunca falou para mim. E eu agora morro nesse acidente, venho para o inferno, ter podido conhecer o caminho do céu, e não conheci. Você era o responsável de me mostrar e falar para mim a respeito desse caminho. Você não me mostrou. Claro que isso aí é uma ilustração sobre uma pregação urgente. Porque o inferno é real, o inferno é um destino das pessoas que não aceitam a Jesus como Senhor da vida dela. E eu e você sabemos o caminho do céu e temos a responsabilidade de abrir a nossa boca, de mostrar e falar para as pessoas a respeito desse caminho. É um tempo urgente. Não podemos mais perder o tempo. Bem, eu queria trazer uma palavra para o nosso coração hoje. Além disso, nós já falamos que é importante, especialmente mais ouvidos. O que nós fizemos aqui, de aprovação a Deus, louvor, oração. Mas eu queria ainda tomar alguns minutos dos irmãos para encerrarmos esse culto ouvindo essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Esse texto que eu vou ler, ele exprime algum desejo de Deus de mostrar para nós que nós somos adoradores. Se ainda não demos conta disso, talvez hoje Deus vai trazer uma revelação clara ao seu coração de que eu e você precisamos ser adoradores acima de qualquer coisa. Um dos princípios da oração, que foi a palavra que o Jean ministrou lá no encontro,
Nós não podemos começar uma oração sem reconhecer a grandeza de Deus, sem reconhecer a majestade de Deus. Por isso que toda oração começa de Senhor Deus e nosso Pai. Pelo menos isso. Pai querido, talvez você fale isso expressando uma verdade enorme no seu coração. Pai amado, Deus eterno. Você pode ter inúmeras expressões de adoração, mas acima de tudo, exaltação ao nome de Deus. E quando nós fazemos isso, reconhecemos a grandeza de Deus, é a expressão mais clara, mais exata da adoração. Porque enquanto você reconhece a grandeza de Deus, você reconhece quem você é. Quando a grandeza de Deus se revela a você, você sabe imediatamente quem você é, o nível de dependência que você tem desse Deus. O quanto você precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. E o quanto nós estamos aquém daquilo que Deus projetou para a nossa vida. Mas reconhecendo a grandeza dele, nós entramos no caminho. E isso é importante. Esse texto começa assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, reconhecemos o Senhor como nosso Deus. E nós precisamos agora, Senhor, de um toque especial do teu Espírito ao nosso coração, revelando essa palavra, trazendo clareza, trazendo norte, trazendo direção. Ó Deus, que essa revelação gere segurança em cada um de nós. Que essa revelação realinhe o nosso caminhar. Que essa revelação nos projete para um futuro de bênção, de graça, de poder, de unção. E essa revelação, que é o próprio Jesus, ele nos conduza a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que possam refrigerar a nossa alma. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque tu, Senhor, está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consola. Louvado seja o teu nome por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero apenas ressaltar duas coisas importantes que fazem parte do contexto dessa leitura. A primeira parte do Evangelho é uma exortação para mim e para você, de que nós precisamos exercer algumas coisas importantes na nossa oração. A primeira coisa que sugere esse texto é que nós
acorda e fala, Senhor, muito obrigado aqui por esse dia, obrigado por eu acordar, em nome de Jesus, amém. Súplica é a oração que nasce do fundo da sua alma. Súplica é uma oração que você faz reconhecendo a sua necessidade, expondo a sua necessidade, deixando claro aquilo que você quer de Deus. Súplica é a expressão mais agonizante da sua alma quando você está sofrendo, quando existem coisas terríveis assolando a sua alma, e você se torna uma pessoa impotente, incapacitada, e começa a olhar de um lado para o outro e não consegue ver saída, mas você suplica a Deus. Súplica. Essa é a primeira coisa que sugere esse texto quando Paulo escreve a Timóteo, dizendo que você faça a oração de súplica. Olhe para você. A súplica é uma oração individual que você faz ao Senhor, expressando a sua necessidade, reconhecendo que Ele pode resolver todos os seus problemas. Suplique ao Senhor. É uma oração de graça e súplica. Súplica é um pedido carregado, banhado de coisas que você precisa. Súplica é o seu coração rendido a Deus, derretido diante de Deus, dizendo, Senhor, por favor, ouça a minha oração. Suplica a Deus. Súplica. A mesma coisa ele diz para mim e para você, olha, quando você fizer a oração de súplica, você estará pronto para começar a interceder. Comece a interceder pelas pessoas. E a intercessão é algo muito nobre que você pode ter na sua vida como uma pessoa que conhece a Deus, sabe quem é Ele, o que Ele pode fazer, não somente na sua vida, mas também na vida dos outros. Intercessão, toda vez que você se depara com esse nível de oração, de intercessão, você não está mais orando por você. Você está intercedendo por alguém. E quando você intercede por alguém, você toma a dificuldade, o problema, a necessidade daquela pessoa como se fosse própria sua. E quando você entra nesse nível de intercessão, você sente talvez a dor que a pessoa está sentindo. Intercessão. E aí sim, você vai ter motivo de sobra para ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você e pelos outros. Graça, súplica e intercessão. Essa é uma exortação de Paulo para Timóteo, porque Timóteo é um rapaz muito importante na vida de Paulo, um discípulo amado de Paulo, que estava na igreja em Éfeso, fazendo algo sobrenatural naquela cidade. E ele precisava de algumas instruções. É como se Paulo estivesse vendo a nós aqui em Porto Canoa, olhando para nós, para cada um de nós, e vendo a realidade do bairro de Porto Canoa e periferia, esses bairros todos que circundam aqui. Esse é o bairro de Porto Canoa, são 11 ou 12 bairros que estão juntos aqui. E Deus, olhando a necessidade disso aí, coloca no coração de Paulo, olha, eu quero exortar vocês, igreja Bethesda, me chamar, que vocês tenham uma oração de súplica, consertem a vida, estejam prontos, estejam preparados, porque algo importante, algo sobrenatural vai acontecer na vida de vocês, e que vocês intercedam por essas pessoas que estão morrendo, por essas pessoas que estão caminhando no inferno, por essas pessoas que têm necessidade. Que haja no seu coração uma alegria muito grande de interceder por eles. Embora haja dor, embora haja sofrimento na intercessão, mas você vê resultados quando você intercede. E você vai ter um coração grato ao Senhor, porque Ele vai responder todas as suas orações. E Ele exorta ainda que nós entendamos quem somos no reino de Deus. Quando ele pede assim, ore por todos os homens. E ele
lista de pessoas que precisam de oração. Ele lista duas classes de pessoas que são muito importantes e precisam de oração. Os nossos reis. Quem são os nossos reis? Os nossos reis, no nosso contexto de serra, é o nosso prefeito, é os nossos vereadores, as pessoas que estão legislando, as pessoas que estão no executivo, as pessoas que estão no judiciário, aquelas pessoas responsáveis em dar morte ao nosso município, para fazer o município crescer. Eu e você, como igreja, de acordo com a palavra de Deus, temos responsabilidade de orar pelos nossos reis. Orem por eles. E aí fala no contexto doméstico da fé. Orem pelas autoridades que estão sobre vocês. Cada um de nós aqui tem um líder. E nós temos a responsabilidade de estar orando diuturnamente pelos nossos líderes, por aqueles que estão sobre nós, por aqueles que legislam sobre nós, por aqueles que exercem autoridade sobre nós. Porque toda vez que eu me esqueço de orar pelo meu líder, eu estou negligenciando uma determinação do próprio Deus. Pior ainda, quando ao invés de orar, eu começo a falar mal do meu líder. Aí você está entrando por um caminho sem volta. Falar mal do seu líder, falar mal da autoridade, é caminho sem volta. Cuidem, irmãos, para que essa seja uma verdade inquestionável do seu coração. Não fale mal do seu líder. Ore por ele. Ore pelas autoridades. Tenha alegria na oração, na intercessão. Sabe por quê? Porque esse versículo 3, porque isso é bom, que é agradável diante do nosso Deus, do nosso Salvador. O que eu estou fazendo aqui, meu irmão? A não ser a vontade de Deus. Como crente, como salvo, como redimido pelo sangue de Jesus, eu preciso entender que a vontade de Deus é que precisa prevalecer na minha vida. E fazer o que é bom, agradável diante de Deus. Porque quando você age ao contrário disso aí, você não faz o que é bom, nem o que é agradável diante de Deus. E as coisas podem tomar um rumo muito desagradável para a sua vida. Então esse é o primeiro ponto. Ele vai culminar, ele vai fechar com o desejo de Deus revelado na nossa vida se nós cumprirmos essa sugestão. É que a vontade de Deus vai prevalecer na minha vida, porque todos os homens serão salvos, porque eu não me calarei, eu não deixarei de orar, eu não deixarei de interceder, a vontade de Deus vai se cumprir, porque todos os homens que eu conheço, homem e mulher, já temos genérico aí, homens e mulheres, conhecerão a verdade, porque eu não vou me calar. Muito bem. Essa talvez seja uma palavra mais forte para aqueles que estão começando hoje. Eu quero confessar até que essa é uma palavra para a igreja. Mas esse texto, ele é completo nesse sentido. Porque ele começa no versículo 5, trazendo uma revelação sobrenatural para nós. E aí, ele, ao invés de tratar com a igreja, com Timóteo, com os líderes que ele está ali, ele libera uma palavra para aqueles que estão querendo começar ou estão começando o Evangelho, dando uma instrução sobrenatural. O versículo 5 diz o quê? Porque há um só Deus. Um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Essa palavra é uma palavra reveladora para aquelas pessoas que ainda não tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. É uma palavra liberada às pessoas que querem começar no Evangelho. É uma palavra liberada àquelas pessoas que até têm alguma dúvida, que ainda não decidiram porque têm dúvidas, que ainda não decidiram porque essa palavra ainda não foi revelada ao coração deles.
está aí a revelação. Há um só Deus. E um só mediador. Deus dos homens. Jesus Cristo. Bom. Não há mais dúvida. Se você tinha dúvida, meu irmão, hoje caiu por terra toda a dúvida. Se tinha escama nos seus olhos, se não te deixava ver a verdade, hoje o Senhor arranca as escamas dos seus olhos. E a palavra da verdade está sendo liberada no seu coração, para que você seja salvo. Esse é o nosso desejo. E é o maior desejo dele. E fala ainda por que você deve aceitar a Jesus como Senhor, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Deus fala para mim e fala para você que nós precisamos aceitá-lo, porque havia uma carta de decreto contra você. Havia um motivo nas mãos de Satanás para te levar para o inferno. Ele vai e se dá e morre, derrama sangue, no meu lugar e no seu lugar. A arca de decreto contra mim é rasgada, porque eu não tenho mais que prestar conta a ele. A minha conta é com ele, Jesus agora. Jesus fez isso por mim. Jesus fez isso por você. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Eu não tinha a mínima condição de fazer o que ele fez. Ele morre. E ele fala isso, Paulo ainda fala para Timóteo exatamente isso aí. Para o que digo a verdade em Cristo, não digo. Eu fui constituído pregador de apóstolos, doutor de gentios na fé e na verdade. E esses gentios que ele fala eram aquelas pessoas que não eram judeus. Ou seja, no início a palavra de Jesus veio para os judeus. O próprio Jesus declara: eu vim para os que eram meus, e os meus não me receberam. Então Paulo é liberado para ser o apóstolo dos gentios, o apóstolo daqueles que não eram judeus, o apóstolo daqueles que eram condenados. A partir do momento que Jesus morre, ele já rasga a carta que tinha contra mim. E Paulo vem dizer para mim e para você: olha, da mesma forma que eu fui levantado como apóstolo para pregar aos gentios, para dizer a eles e anunciar a boa nova da salvação, dizer a eles que há uma solução, dizer a eles que há uma saída. Eu quero exortar você, Timóteo. Eu quero contextualizar essa palavra agora e dizer: eu quero dizer para vocês, igreja eterna missionária, que eu sou pregador para testemunho. Ou seja, eu sou pregador para que você também seja pregador. Para que quando eu pregar, você olhe para mim, aprenda comigo e comece a pregar também. Porque essa igreja precisa ser uma igreja de pregadores. Se nós não formos uma igreja de pregadores, as pessoas que moram ao lado da nossa casa vão morrer e vão para o inferno e eles não vão conhecer a verdade. Você conhece a verdade, meu irmão. Só a verdade salva, cura e liberta. Eu conheço e você conhece. Então eu quero dizer a você que hoje está no vale da decisão, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, que ainda não teve uma experiência pessoal com ele. Chegou a hora, meu irmão. Não teve mais tempo. Tudo está sendo revelado para você. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser uma igreja que levantemos mãos santas. Nós precisamos ser uma igreja que não seja uma igreja apóstata, que não seja uma igreja que vive com um pé no mundo e outro dentro da igreja. Uma igreja que não negocia as suas verdades. Uma igreja que cumpre o que Jesus sugere na palavra. Eu quero convidar você, meu irmão, a pensar nessas coisas. Você que vem comigo. Que exortação tremenda Deus nos dá nesse tempo. Esses 3 primeiros versículos, 4 primeiros versículos. E que exortação tremenda Deus dá para mim, dizendo: olha, não cesse de falar, porque hoje é o tempo oportuno. Nós estamos vivendo o tempo que Deus vai resgatar o maior número de pessoas, o número que excede tudo que já aconteceu até hoje. Nós vamos ver milhares e milhares de pessoas se rendendo ao pé de Jesus. Olha bem, muitas coisas estão sendo reveladas.
está revelando coisas. Deus está mostrando coisas. A igreja precisa ter muita responsabilidade. Aquilo que prega com a verdade, com a palavra. Então, é muita responsabilidade. Mas o fato de nós termos muita responsabilidade para pregar, não nos exime da pregação. Muito pelo contrário. Quanto mais responsabilidade, quando a gente sobe aqui, eu sempre digo, olha, eu subo a pregar, eu treino as pernas, porque eu sei que eu vou ter que falar com um grupo de pessoas. Eu sei que quem está aqui falando é formar uma opinião. Então, é muito sério eu ter que falar para a igreja. Você não pode falar mentira. Você não pode pregar uma coisa que não é da Bíblia. Então, igreja, aprenda isso. Que você que é novo, convertido, e você que está nesse barco da decisão hoje, eu quero dizer a você que uma das coisas mais importantes que pode acontecer na sua vida é você dar um passo ao lado de Jesus. É dizer para ele, Senhor, a partir de hoje, domine a minha vida. A partir de hoje eu não quero ser mais eu quero ser dominado. Então, esse texto tem essas duas vertentes que eu passei com os irmãos. A primeira delas é uma exortação direta à igreja, acordando, despertando a grande responsabilidade que a igreja tem nesse tempo. A segunda delas é falar para você, querido amigo, irmão, que ainda não decidiu, por favor, decida logo, esteja conosco logo, porque você também vai ser um instrumento poderoso de Deus, para que a sua família, os seus amigos, os seus vizinhos, aceitem a Jesus como Senhor. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Pai querido, nós te adoramos ainda, porque a tua palavra é sempre viva e eficaz. A tua palavra sempre é atual. Ela sempre fala conosco exatamente naquilo que nós precisamos ouvir, naquilo que nós temos necessidade. Nós te pedimos, Senhor, que essa palavra hoje seja como uma flecha no nosso coração, uma exortação, para que nós despertemos do nosso sono, saiamos da nossa zona de conforto e comecemos a fazer uma obra espetacular na terra. É isso que Deus espera de nós. É isso que o Senhor espera dessa igreja. Que nós sejamos diligentes na pregação. E que em todo tempo nós tenhamos uma palavra de verdade, uma palavra viva, uma palavra transformadora para liderar a vida daqueles que ainda precisam ouvir essa palavra. Ó Pai, muito obrigado, porque eu sei que aqui tem pessoas que precisam decidir se vão continuar servindo a Satanás ou vão decidir servir ao Senhor. Porque a tua palavra não nos dá respaldo para dizer que nós estamos fazendo outra coisa. Ou nós servimos ao Senhor ou servimos a Satanás. E nós precisamos decidir. Enquanto nós estamos servindo a Satanás, a impressão que tem de que está tudo bem. Mas nós sabemos, ó Pai, o que se passa na vida de uma pessoa que não serve ao Senhor, quando ela deita e coloca a sua cabeça no travesseiro. Tem todas as marcas, todas as angústias, o vazio se torna cada vez mais fundo, maior, impenetrável. E essa noite, Senhor, o Senhor tem revelado a nós que é a hora da decisão. Nós estamos no vale da decisão. Que essa noite seja uma noite especial para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Encerramos o culto. E antes de orarmos pelos nossos amigos, visitantes, hoje é um dia especial, porque se comemora hoje o Dia das Mães. Aí eu queria que nós mamães ficassem de pé. Todas as mamães, fiquem de pé.
Eu quero liberar uma palavra de bênção para a sua vida. E muitas vezes nessas datas nós ficamos compenetrados, pensamos muito na nossa vida. Né? Essas datas comemorativas, elas são especiais por causa disso. Você se lembra da sua mãe, você liga para ela, você bate um papo com ela. Né? Daqueles que não têm mãe, sentem mais ainda nesse tempo, porque a mamãe não está aqui, você dá um abraço para ela. Mas eu quero dizer que acima de comemorar esse dia, que essa graça, esse poder da maternidade, esse poder sobrenatural que Deus deu às mulheres de serem mães, é que vocês reconheçam que vem de Deus. E que tudo isso que acontece com vocês seja perene, seja todos os dias. Que vocês se lembrem disso todos os dias. Que vocês sejam abençoadas todos os dias. O Senhor revele a cada um de vocês a graça dele. E vocês se endereçem, se alegrem todos os dias com o que Deus pode fazer na vida de vocês. Muito obrigado pela vida de vocês, pelas mamães, né? Porque o mundo está aí, a perpetuação da espécie é uma dádiva de Deus. E Deus quis usar você para que fosse esse instrumento, para que essa humanidade crescesse e fosse essa bênção. Mas olhe para que essa bênção alcance a sua vida de uma forma inteira, 365 dias por ano, não somente nesse dia especial que se comemora. Esse dia é só para lembrar a bênção para vocês, é todos os dias do ano. Amém? Continue de pé, o Pai, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar, ó Deus, a todas as mamães que estão aí. Esse dia, Deus, se comemora o Dia das Mães. Todo ano, nessa data, nesse segundo domingo de maio, se comemora o Dia das Mães. Eu te peço, Senhor, que não seja somente esse Dia das Mães que traga alegria, que traga consternação, que traga lembrança. Mas, meu Deus, a graça do Senhor seja liberada no Dia das Mães, em todos os dias da vida delas. Elas tenham essa visão do céu, de lembrarem da bênção de terem sido mães, e que tudo isso vem do Senhor. Nós abençoamos e homenageamos essas mães hoje, em nome de Jesus. Amém? Que a igreja dê uma palma forte à mãe.